Pessoal, continuando então nosso vídeo. O que é a camada, por exemplo, 1s2, tá? A gente tem que então entender um pouco o que é essa simbologia, tá? Quando a gente está fazendo a distribuição, sabe? A distribuição eletrônica, a gente tem que entender um pouco o que é a simbologia quando a gente está equilibrando. Ora, o 1, o número sempre na frente da letra vai ser a camada. Como assim camada, professor? Não era letra? Não, as camadas são 7. Elas podem ser representadas tanto por K, L, M, N, O, P ou Q. Lembrando que o Q eu vou cobrar de você só valendo 2. Tem alguns autores que cobram 8. Eu vou cobrar só valendo 2. A S é a subcamada, tá? É S ou P ou D ou F. E o 2 é o número de elétrons que a gente tem que ter. Então, se eu cobrar numa prova isso, vocês têm que entender. Fiquem atentos sempre aos valores máximos de camada, tá? O que é camada de valência? Que também esses tempos tinham me perguntado como dúvida. Camada de valência, pessoal, é a camada mais energética, tá? E puxando o gancho agora, alguém me pergunta, professora, eu não entendi o que são spins. Não vou cobrar, tá, pessoal, em prova. Mas só para vocês entenderem, a gente tem o núcleo, os elétrons, tá? E as camadas, tá? Vamos supor que esse aqui seja um átomo, tá? Ele tá com seus elétrons, aqui a gente não consegue ver os seus elétrons andando em redor dele. Isso aqui é uma camada. Se o átomo está girando assim, numa trajetória, a gente está falando de spin, que são os emparelhamentos energéticos. O spin é uma questão bem complexa, que envolve mais físico-química, tá? Não vou cobrar de vocês, mas só para vocês entenderem. O spin é o emparelhamento, é a trajetória que o próprio átomo faz no seu eixo, tá? Por exemplo, aqui eu tenho um átomo, aqui eu tenho a camada. Se o átomo por exemplo, está dando a volta na camada, por exemplo, essa aqui é a camada K, vamos supor, está dando a volta, a gente está fazendo a parte da, como é que eu vou dizer assim, os elétrons eles não ficam parados, tá? O spin é o movimento rotacional do próprio átomo, tá? E esse movimento que os elétrons e o átomo faz na camada, esse sim particularmente é a distribuição eletrônica que eu vou cobrar. Então essa parte de spin, de trajetória, vocês não se concentrem muito. Eu quero que vocês saibam fazer distribuição eletrônica, é isso que eu vou cobrar na prova. Quanto à distribuição eletrônica, tá? A primeira coisa que a gente tem que identificar, podem anotar, primeira regra para fazer uma distribuição eletrônica correta, saber identificar o número atômico. Se é por exemplo, saber identificar onde ele está na tabela periódica, tá? Segunda regra, quando há mais elétrons do que cabe na última camada, aquela coisa que eu falei, por exemplo, vamos supor que eu estou fazendo a distribuição eletrônica de um átomo que tem 11 elétrons, 11. Tô lá, K igual a 2, L igual a 8, tô fazendo distribuição, tô falando aqui pra vocês só nas camadas, tá? Não tô falando nas subcamadas. K igual a 2, L igual a 8 e M igual a 1. Seria assim nas camadas. Mas e quando eu uso as subcamadas? Como é que fica? Bom, a gente nunca, quando há mais elétrons do que cabe na última camada,
a gente sempre deve repetir o número de elétrons da camada anterior e posicionar os elétrons restantes na próxima camada. Vou começar aqui com o exemplo do magnésio. Ver se vocês conseguem ver aqui, ó. Magnésio. Z, número atômico igual a 12. Eu começo aqui, ó, pessoal. Primeira camada, tá? Eu tenho aqui 1S2, 2S2. Ué, não seria 2P? Se a gente pensar erradamente? Não, pessoal, porque o que eu falei? Quando a gente tem mais elétrons que cabe na última camada, a gente sempre deve repetir o número de elétrons anterior e posicionar os elétrons restantes na próxima. Então, a gente sabe quem é a camada 1? É a camada K. Quem é a subcamada? É o S. Quanto que cabe? A camada K, se vocês parar para pensar, ela sempre só vai ser composta por S, porque só cabem 2 elétrons. Agora, a camada L, que é a camada 2, ela pode ser composta tanto por S quanto por P. E por que eu repito S? Ora, porque o L, ele cabe 8 elétrons. E o P, SP, o S cabe 2, a subcamada. E o P, que também é subcamada, cabe 6. Então, dentro da camada L, que é a nossa segunda camada, nós temos tanto o subnível S quanto o subnível P. Vocês têm que sempre lembrar, camada são 7, mandam nas subcamadas, que são 4. Então, aqui não confundam as letras com os números. O que vai aparecer aqui podem aparecer 4 tipos de letras: a S, a P, a D ou a F. As camadas K, L, M, N, O, P e Q eu vou substituir por número. Então, continuando, o magnésio, que eu estou fazendo a distribuição eletrônica aqui, ele está no seu estado natural. Então, 1S2, 2S2, 2P, 6. Quantos elétrons eu tenho na segunda camada? 8. Vou para a terceira, 3S2. Professora, mais 3, voltei lá no S. Lembra da regra? Quando há mais elétrons do que cabe na última camada, devemos sempre repetir o número de elétrons da camada anterior e posicionar os elétrons restantes na próxima. Então, 3 é a nossa camada M. Ela cabe 18 elétrons. Mas na distribuição do magnésio eu estou distribuindo 12 elétrons. Então, me restou na terceira camada apenas o S2. Colocar essa subcamada. Lembre-se, camada manda na subcamada, tá? Tô parecendo bem chata aqui, pessoal, mas se vocês olharem aqui, olha a camada M. Deixa eu botar, eu botei numa letra bem ruim de vocês visualizarem. S, SP, D, I, F, SP, D, I, F, S, P, D, e S. Se vocês visualizarem aqui, ó, camada M, que é a camada que eu parei o magnésio, a terceira camada, ela cabe a S, ela cabe a P, ela cabe a D, porque ela cabe 18 elétrons. 2 mais 6, 10, mais 10 são 20. Só que ela cabe 18, e se eu for só até aqui eu vou ter 8. Então ela tem mais 8 elétrons da camada D. Por isso que eu termino a minha distribuição eletrônica aqui, ó, com 3S2, tá?
sempre lembrando da camada anterior. Agora vamos olhar um pouco aqui para o vanádio. Ó, pessoal, se eu dou aqui para vocês o vanádio, olha o Z dele, 23. Tenho 23 átomos para distribuir, então começa. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2, 4s2 e 3d na 3. O que é o D aqui? D subcamada, paramos na terceira camada e me sobrou 3 elétrons. Isso também vocês têm que se ligar. Ai, professora, mas o D cabe 10, por que tu colocou só 3? Eu posso colocar menos elétrons nas camadas, só não posso colocar mais. Por exemplo, na D posso colocar 10, posso colocar 3, posso colocar 9 elétrons, só não posso colocar 11. Isso vale para todas. Agora nós vamos ver o caso dos íons, que tanto confunde a cabeça do pessoal. Como eu estava falando antes, pessoal, nós temos aqui o ferro, tá? Número atômico 19, número atômico 26, desculpa. Vou lá na tabela periódica. Quantos átomos com número atômico 26 eu tenho? Só o ferro, tá? Então, Z, número atômico. 1s2, 2s2. Ó, lembrando que eu sempre tenho que voltar lá no subnível. Camada manda no subnível, na subcamada. Então, 1s2, porque a K, primeira camada, sempre vai caber só 2 elétrons, nunca mais que isso. 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d na 6, tá? Conseguem ver aqui com o que está acontecendo? Prova real, professora, como é que eu sei? Tenho 26 elétrons para distribuir. Onde é que estão o número de elétrons dessa nomenclatura louca aqui, professora? Se eu somar os expoentes, esses números pequenininhos aqui em cima das letras, eu vou ter que ter 26 elétrons. Então, vamos lá. 2, daqui, 2, mais 2, 4, mais 6, desse 2p elevado na 6, se eu somar só esses números pequenininhos aqui, ó, 10, 12, 18, 19, 20, 26, tá? Essa é a prova real que vocês fizeram o serviço de casa certo. Uma prova real simples para a gente ver se a gente pelo menos chegou no número de elétrons que a gente distribuiu exato. E se eu tenho ferro na questão do íon, como é que será que ele fica? Ele é um íon do tipo cátion e ele é positivo. Por que ele tem carga elétrica positiva? Porque ele perdeu 2 elétrons, tá? Ele é positivo porque ele perdeu 2 elétrons. Se o número atômico dele é 26, tenho 26 elétrons para distribuir. Perco 2, fico com 24 para distribuir. Como é que fica essa distribuição? Em camadas, grosseiramente, se eu fosse distribuir, eu distribuía K igual a 2, L igual a 8, M igual a 14. Então, 2 mais 8, 10, mais 14, 24. Se eu vou distribuir na simbologia de camadas e subcamadas, eu terei 1s2, 2s2, 2p na 6, 3s2, 3p
na 3P na 6, 3D na 6. 2 mais 2, vamos somar o expoente agora. 4 mais 6, 10, mais 2, 12, mais 6, 18, mais 6, 24. Então, é isso que a gente tem que ter em mente. Cátion é positivo porque ele perde elétrons. Tem que tirar. Ah, é um cátion mais 3, desconto 3 elétrons. Cátion mais 2, desconto 2 elétrons. Cátion mais 1, desconto 1 elétron. Ânion. O que é um ânion, pessoal? Ânion tem a carga negativa porque ele ganhou elétrons. Tem um símbolo de menos, mas eu vou somar aquele expoente que ele tem ali com o número de elétrons que ele tem no estado neutro. Para isso, eu dei um exemplo aqui do enxofre. O enxofre ele tem o ânion menos 2. Como é que fica? Ele tem o número atômico 16. É o único átomo, se vocês forem na tabela periódica, o número atômico é único, pessoal, representado pela letra Z. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 e 3p6. Ele tinha 16 elétrons e ele ficou negativo porque ganhou mais 2 elétrons. Então ele vai ficar com 18. Somando os expoentes, vou ter 18 elétrons, pessoal. Então é por isso que ele tem a sua carga elétrica negativa, porque ele ganhou 2 elétrons. Então assim, pessoal, não queiram aprender as diagonais do diagrama de Linus se vocês não souberem isso aqui, ó, camadas. Pensem, camada manda em subcamada. Tenham em mente sempre o que é isso aqui, ó. Isso aqui facilita a vida de vocês. Camada, letra subcamada, expoente elétrons. Vai ter que ser um trio que vai ter que andar com vocês na hora da prova. Então tem que compreender o que é cátion, o que é ânion, número de elétrons de cada camada e subcamada. Não tem que saber o que é spin neste momento, não irei cobrar na prova. Entendam bem as camadas para que quando a gente voltar para a sala de aula, a gente esteja com isso bastante fresco na nossa memória, tá? Uma boa noite para vocês, pessoal. Fiquem bem, façam um exercício de distribuição eletrônica para a gente ficar bastante afiado. Eu tenho mais ou menos 32 exercícios postados aí, que é a atividade da noite de vocês. Não deixem de fazer, pessoal. Distribuição eletrônica é prática. Quanto mais distribuição eletrônica vocês fazem, melhor vocês vão ficar.